as crianças. Qual é o principal efeito adverso nessa faixa etária? Miocardite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou no Brasil casos raros de pessoas que desenvolveram trombose depois de tomar a vacina contra a Covid-19. Mulheres vacinadas contra a Covid-19 experimentaram um leve atraso de quase um dia em seu ciclo menstrual, em comparação com as não vacinadas. A Saúde publicou no seu portal que a Anvisa informa que os Estados Unidos relataram a ocorrência de casos de miocardite. Quando chegar a minha vez, eu vou me vacinar. Eu vou tomar a vacina pra gente poder retomar nossas vidas. Se eu me vacino, eu ajudo a proteger todo mundo. Pessoas que criticavam o sistema agora apoiam a ideia de tirar direitos do outro lado que apoia a degradação das pessoas comuns, pelo menos em termos socioeconômicos, desde que essa destruição de direitos seja dirigida a seus oponentes ideológicos. E em vez de focar as devidas críticas dosadas com fatos e pesquisas nos controladores das sombras, que puxam as cordas não apenas no sistema político, mas no sistema bancário, nas grandes corporações de todos os tipos, em universidades e laboratórios, começando com os mais prestigiados, e focarem no papel dos controladores das sombras que cuidam da saúde e sobre que tipo de tratamentos são reconhecidos e apoiados, assim como os controladores da mídia e todos os aspectos que tentam aproximar-se de um monopólio total, até mesmo sobre as ideias que pensamos. Em vez de se concentrar nisso como o problema em questão, muitas pessoas tornaram seu foco de crítica o sistema de uma política de identidade e ideologia mesquinha, confrontos culturais insignificantes que cada vez mais os divide. Todos nós, em geral, como um povo, fomos confrontados uns contra os outros de tantas maneiras que é difícil comunicar as diferenças onde você simplesmente não concorda. É difícil chegar a um entendimento claro. Mas quanto desse combustível e energia é queimado e que merecia ser gasto em um incêndio diferente? In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. Há uma diferença entre os chavões midiáticos sobre coisas como unidade, união e comunidade, que é propagada com bilhões em publicidade e impulsionamento de notícias a fim de transmitir uma mensagem artificial de algo como juntos vamos vencer, todos pela vacina, vamos tornar a América grande novamente, sextas-feiras para o futuro, nossa casa comum, etc. Esses e todos os outros slogans são projeções psicológicas hipnóticas que buscam fazer com que as pessoas embarquem nessas ideias, porque geralmente é genérico, é positivo, apelativo e não é nada que alguém realmente discorde. Você pode ser apanhado e vir a se colocar sob alguns destes banners. Essas palavras são muito importantes. É por isso que eles gastam muito dinheiro promovendo estes conceitos simples. Mas uma verdadeira comunidade não se junta para conceder poder para algum tipo de ditador.
A verdadeira comunidade é uma união orgânica, muito fácil de perceber, onde os indivíduos trabalham juntos, cuidam e se importam uns com os outros. E para que este sentido real de comunidade não seja atingido em um nível onde inclua bilhões de pessoas, esses slogans funcionam para cooptar grupos de pessoas que se dividirão e entregarão poder e controle para as mãos de poucos indivíduos que, em geral, estão unidos com o mesmo objetivo de uma agenda maior, que visa o interesse da oligarquia controladora. Quando eles tentam juntar muitas pessoas em grupos massivos, há algum esquema envolvido, como uma psicose coletiva de formação em massa que resulta em sistemas totalitários tenebrosos. Há que se suspeitar de qualquer coisa que te é dito, como você tem que fazer a sua parte, temos que fazer o que é dito, temos que seguir as diretrizes. É tudo para um bem maior. E quando isso é implementado por negócios e entidades governamentais locais, sem que nenhum debate seja feito, e em especial quando acontece sob um cenário de uma emergência, há que considerar cuidadosamente as coisas com as quais você consente. Eles não podem operar sem o consentimento, por isso um falso sentido de comunidade, de pertencer a algo, açucarado por declarações midiáticas e sentimentais com apoio de celebridades. Chorar descontroladamente no dia da vacina é algo que funcionou bem. Isso causa o efeito de que a massa está fazendo a coisa certa. Fomos capturados por um sistema de gestão científica. Estamos há vários séculos nessa administração científica e as evidências são detalhadas e volumosas, e muitas delas estão no registro histórico. Essa gestão está interessada em manter as famílias pequenas e nela as pessoas são tratadas em primeiro lugar como propriedade. My views, which really are government views, is that family planning is an integral part of development planning. You cannot hope to plan other forms of production if you cannot plan the production of the main resource, the human beings. The main resource, the human beings. Vivemos em um sistema de pessoas classificadas, ponderadas e valorizadas sob a eugenia. Os controladores das sombras estudaram e mediram cientificamente as pessoas e apresentaram ideias tendenciosas não científicas de quem e o que deve ser promovido. E esse sistema deve ser administrado por uma autoridade sábia, que, por sinal, ao mesmo tempo quer ser desconhecida. O sistema eugênico foi implantado em vários países ocidentais no início de 1900. Obviamente, teve grandes consequências na Segunda Guerra Mundial, mas esteve em jogo por várias décadas e bem antes do início da Primeira Guerra Mundial. A tecnologia não é meramente sobre melhoria e progresso, mas trata-se de uma crença real de que a tecnologia é a salvação da humanidade. Para os tecnocratas, é quase como se nada fosse longe demais, desde que a tecnologia fosse parte da solução. Unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. A solução que você nunca pediu é pior do que o problema que você não começou. E sim, a resposta é a tecnologia. Benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. It really allows the society a chance to take care of itself once you've made that intervention. Reducing the population. Para os tecnocratas, nada disso é ir longe demais, porque tudo apoia seu objetivo maior de gestão científica da população. Sob este sistema, o poder individual, o significado das vidas individuais e o peso das nossas decisões individuais, especialmente as mais significativas, estão penduradas na frente das nossas vidas cada vez mais fragmentadas, controladas e diluídas. As pessoas agrupam-se nos seus grupos de mentalidade, incluindo nossa audiência, e colidem regularmente com novos oponentes ideológicos, correndo de uma questão para outra. E muitas dessas questões são certamente importantes e vale a pena falar sobre elas, mas não perca a floresta pelas árvores. Os oponentes ideológicos que estão sendo confrontados, não importa quão ingênuos ou estúpidos ou errados em suas crenças possam ser, poucas ou nenhuma dessas pessoas tem algum poder real dentro do sistema. Onde está o seu foco? Ou você está apenas atacando como um touro quando você vê a cor vermelha?
Esses poderes que estão sob este sistema de gestão científica não curaram a pobreza, nem o câncer ou doença cardíaca ou qualquer outra coisa que pudéssemos colocar nessa lista. Mas o mesmo sistema de tecnologia e gerenciamento científico está pronto para vender ao público missões espaciais a Marte e aceleradores de partículas em novos sistemas de inteligência artificial. A internet das coisas está invadindo cada centímetro dos espaços ocupados pela interação de pessoas individuais e a sociedade em que vivem. Nessa sociedade científica tecnológica, eles dizem: temos indivíduos, mas tudo o que eles fazem neste sistema nós possuímos. Ainda há essa parte que você pode ser um indivíduo, mas você tem que se movimentar dentro desta sala, onde sua interação com a sociedade torna-se uma oportunidade de dados para pesquisas do comportamento humano. Você pode ter livre-arbítrio em teoria como um indivíduo, mas cada movimento que você faz é tabulado e calculado e usado para alimentar previsões futuras para sugerir coisas para você e condicioná-lo. Essas ameaças reais, percebidas, ou uma mistura de ambos sobre o meio ambiente, superpopulação, pandemias, terrorismo, contágios médicos e até as ameaças relatadas na mídia sobre o colapso financeiro, desemprego em massa, etc. Todas essas ameaças, pelo menos na medida em que são conhecidas na mídia e não na sua vida real. Essas ameaças nas manchetes e nas notícias, elas são reais ou percebidas ou são uma mistura das duas coisas? De qualquer forma, são ameaças que são sentidas pela população sob este sistema de gestão científica e o colapso em si se acelera à medida que alimentamos energia em suas construções falsas das narrativas que são relatadas e propagandeadas em torno dessas ameaças, sejam elas reais ou percebidas. E tudo o que cria é confusão e energia ruim e um sentido frustrado e autodestrutivo. E em seguida, a mídia lança campanhas contra pessoas que são individuais e que têm bom senso e que não estão prontas para capitular ao pensamento de grupos só porque algo é relatado na mídia. E atacam pessoas que questionam a ciência, pessoas que realmente leem estudos e não seguem apenas a palavra de algum cientista que está na mídia, pessoas que não compartilham do entusiasmo geral da população por essa regra da ciência, que é aparentemente tão apreciado pelas massas. Há todas essas pessoas dizendo que eu amo a ciência, eu sou um fã da ciência, eu aprecio a ciência, eu vou pela ciência. Se essas pessoas estão torcendo pela ciência ou se apenas vivem sob um sistema de gerenciamento científico que não conseguem reconhecer, elas estão aceitando e aprovando e dando seu consentimento para o governo através da ciência como um conceito. Eles estão a confiar no tipo de pessoas que foram escolhidas para serem propagadas na televisão. Esta não é a ideia de que devemos ser governados pela superstição ou que não devemos aceitar nenhum avanço, mas a ciência precisa ser verificada. O poder de escolha, o poder do destino, nosso poder e controle como indivíduos foram seriamente perdidos e algumas pessoas nem reconheceram que uma ilusão desse poder, a aparência desse poder individual, foi introduzida em nossa consciência e usado como uma espécie de cobertor reconfortante quando não está realmente lá. Esse poder foi investido em outro lugar por você e seu consentimento, e você não consegue recuperá-lo. Você está adquirindo a ideia de que tem poder e você se torna uma líder de torcida ou até mesmo um entusiasta do sistema de gerenciamento científico porque é ciência. Porque é um adesivo de para-choque, porque tem uma celebridade que diz que é um cientista que está em um monte de programas de TV dizendo que a melhor coisa que podemos fazer é obedecer aos cientistas. What I will say of this virus, I think we're in the middle of a massive experiment worldwide. And that Where are the guinea pigs? Maybe the experiment is, will people listen to scientists? Mas viver dessa maneira está se tornando mais difícil e esse sistema está se tornando muito mais difundido. Como o próprio Eric Schmidt disse durante essa pandemia, ele disse: você terá que ter seu telefone celular ou a internet em um computador para fazer negócios. So all of a sudden, the internet is no longer optional. It's fundamental to doing business, to operate, to live our lives. Esse sistema está mais imponente e invasivo do que nunca. No clima político de hoje, os especialistas na TV dizem a todos o que fazer sobre a pandemia e todos os outros problemas. São os mesmos que estão tentando tornar as coisas obrigatórias cada vez mais. Eles querem uma autorização, querem verificar, querem um sistema de tecnologia para rastrear e autorizar. A maioria de vocês
vocês sabe disso e é bem fácil de ver. Mas vale a pena reconhecer que autorização e autoridade fazem parte da mesma palavra. É a mesma palavra raiz de autor. Quem é o autor da sua vida? Quem tem verdadeira autoridade e, especialmente, que homem ou sistema de homem ou sistema de ciência, que ainda é o sistema do homem, qual desses sistemas tem a devida autoridade sobre sua vida? Quando você desiste de toda a sua escolha, autoridade e poder de tomar decisões individuais, tomar decisões por si mesmo, é quando você percebe que a sua condição é a escravidão. Pode ser uma versão mais amigável de escravidão, de conto de fadas, onde você nem sabe que é escravizado. Devemos guardar os círculos de poder e esferas de influência em nossa própria vida, nos proteger contra qualquer anel ou vários pequenos anéis de poder concentrado. Nesse sentido, é o Senhor dos Anéis e Gollum e Sauron. O mundo não é mundo se for controlado por um anel de poder concentrado sob um sistema dos homens ou tecnologia. Estamos em um nó górdio, o nó impossível de desatar, o qual Alexandre o Grande o cortou com uma espada, como diz a lenda. No nosso caso, o nosso nó górdio do sistema científico e teológico será despedaçado pelo cetro de ferro de Jesus Cristo. Restrito não podem ser retirados da plataforma e postados em outras mídias. Em caso de descumprimento, medidas serão tomadas. Obrigado.